Bem, sejam bem-vindos. Esse é o módulo 3 do Cefam. Nesse módulo, o tema principal então vai ser bioética. O Cefam, o Seminário de Filosofia Aplicada à Medicina, ele é montado em cima de uma metodologia que pressupõe os 4 discursos. O que isso quer dizer? No primeiro semestre, a gente trabalhou em cima de alguns conhecimentos de história da filosofia, metodologia filosófica, análise de alguns textos, algumas discussões sobre alguns temas mais polêmicos, né? No segundo semestre, o nosso trabalho, apesar da correria do segundo semestre, foi mais concentrado numa parte de narrativa, de literatura e de retórica. Então a gente trabalhou mais a parte de argumentação, de convencimento. A gente começou a fazer um pequeno debate escrito sobre a possibilidade de venda de órgãos. Então agora, no terceiro semestre do Cefam, a gente retoma esse debate e vai analisar esse debate. Então quem participou foi a Letícia, né, e o João Marcos. Então a gente vai pegar o que os dois escreveram e a gente vai fazer uma análise em cima daquilo. E a gente aproveita também para falar nesse terceiro semestre de bioética, tá? Então aqui os objetivos da aula de hoje, falar um pouquinho sobre as prescrições morais do juramento de Hipócrates, a tradição hipocrática e as questões controversas da ética médica e falar algumas outras características dos dilemas que são colocados hoje em dia em termos de bioética, tá? O objetivo desse módulo é aprender bioética? Não é. Tá? Começar a entender um pouquinho de bioética, talvez, e de ética médica, mas o principal objetivo desse módulo, né, do Cefam, na verdade, é criar uma forma de consciência um pouco mais desperta para analisar questões. Nesse caso aqui, algumas questões éticas que envolvem a sociedade como um todo e a prática profissional. Então veja bem, quando eu falei dos 4 discursos, eu acho que metade de vocês nunca ouviu falar disso, provavelmente, ou já ouviram falar dos 4 discursos. Então tem um trabalhinho que saiu na Biomedical and Biopharmaceutical Research sobre os 4 discursos na medicina, não está na apostila. Mas depois a gente pode trazer, se vocês quiserem, está na internet, é fácil achar. Outra coisa também, seria interessante colocar na chamada o e-mail de vocês, porque eu vou incluir vocês todos num grupo de discussão. E esse grupo de discussão vai contar para a avaliação que a gente faz ao longo desse semestre. Mas o objetivo, como eu estava falando, não é aquela questão de ficar aprendendo bioética. Se quiser, a gente faz um curso de fundamentos da bioética, faz um curso de bioética clínica, bioética em pesquisa, bioética no diagnóstico de morte cerebral, bioética na velhice, no nascimento. Isso é tranquilo fazer essas aulas. A gente até pode tocar um pouco nelas. Mas o objetivo aqui, na verdade, de fato, é aumentar a capacidade de reflexão de vocês, tá? Vocês, como profissionais da área da saúde, médicos, vocês lidarão com problemas e naquela hora não é ficar lembrando do que o filósofo tal falou a respeito disso. Isso não serve para a gente. É vocês tomarem uma decisão bem fundamentada, bem refletida e se posicionarem de uma forma responsável. Mas para poder fazer isso como médicos, vocês têm que ter uma presença ali de personalidade ativa. Vocês têm que estar de fato ali entendendo o que está acontecendo e ter uma capacidade de reflexão. Para ter essa capacidade de reflexão, um dos passos que a gente precisa desenvolver é o domínio dos 4 discursos. Saber o quê? Narrativa e poética, como descrever a realidade, como passar para alguém o que você está sentindo, como entender alguém explicando o sentimento dele, como entender uma descrição de uma doença, de um estado psiquiátrico, de um estado patológico. Então, como você absorve a realidade por meio do discurso, como você influencia e é influenciado, como que você é impressionado pelo discurso alheio, a forma poética, a forma descritiva da narrativa, né? Seria a forma mais ampla do discurso e é aquela que monta a cultura. Então, você desde um relato de caso, até um romance, né, da literatura, até uma crônica de um médico que escreve, até um relato pessoal de um paciente, como que você entende aquilo, como que você se põe no lugar daquela pessoa que está narrando aquela história, e como você consegue descrever alguma coisa com eficácia.
Então isso vai muito mais para o lado da poética. A outra forma de linguagem seria a retórica. Então a retórica ela já não deseja somente causar uma impressão. Tá? A retórica, isso depois está tudo no artigo, né? Eu posso disponibilizar fácil aí, tá? Acesso grátis à internet. A retórica ela já objetiva uma tomada de decisão. Ela não quer só causar uma impressão em vocês ou em mim. A retórica ela cobra que ao final daquele discurso, tá? Vocês tomem uma decisão. Então, o Hélio é inocente, o Hélio estava lá no dia do crime, mas não foi ele por causa disso, daquilo, aí vem o júri e julga. Ou se não, o João Paulo é gente boa, né? Nunca apanhou à toa, nunca foi preso à toa, pode confiar nele, então eu faço uma elegia, então eu elogio alguém. Aí vocês vão acreditar nesse elogio ou não, vocês vão pensar bem daquela pessoa ou não. Assim como você pode fazer um elogio ou fazer uma depreciação de alguém, a retórica você também pode usá-la para fazer o elogio ou a depreciação de uma lei, de uma proposta. Então a retórica é a linguagem-chave aonde? Nas discussões de saúde pública. E nas discussões em bioética você usa muito a retórica. É claro que, igual a gente já discutiu no ano passado, retórica não é erística. Então, hoje em dia a gente fala retórica, soa mal, parece que o cara está querendo enganar. Não. Toda vez que você quer que alguém faça alguma coisa, desde uma prescrição de um remédio, até pensar que uma determinada lei é uma coisa boa, você está usando a retórica. A trapaça discursiva ou intelectual a gente chama de erística. Então, aí você já está fazendo o golpe sujo. A gente estudou erística semestre passado, um pouquinho de erística, mas eventualmente a gente volta no assunto outra vez. A terceira linguagem seria a dialética. Veja bem, você tem as formulações poéticas, você subiu para a formulação retórica, então você pegou daquela cultura, daquele caldeirão cultural da poética e fez formulações a favor, contra, né, de elogio, de depreciação, de convencimento. Então você pegou proposições. A dialética vai confrontar essas proposições. Então, por exemplo, na dialética, o aborto é muito ruim, você sacrifica uma vida humana. Então aí tem todo o conceito do que é vida humana, do valor da vida humana, da história do valor da vida humana ao longo da sociedade. Aí vem outra pessoa e fala, não, mas poxa, você tem que deixar que a mulher exerça a sua autonomia, ela pode escolher, o corpo é dela. Então você aí tem todo um discurso cultural de luta pelos direitos femininos, que é aliada ao aumento da liberalidade na sociedade e da busca pela autonomia do indivíduo e no conflito do indivíduo com a sociedade, e por aí vai. E a dialética vai pegar esses dois discursos, vai chocar esses dois discursos e tentar depurar deles uma conclusão válida. Então a poética fala da possibilidade. A retórica já fala de uma coisa que é verossímil, que parece verdadeira. A dialética já fala do mais provável. Não é do possível e nem daquilo que parece ser verdade. Ela fala do que é mais provável. E a lógica, então, você parte de umas premissas e, inevitavelmente, você chega à conclusão. Então, ela já fala do que é certo. Mas a lógica é muito mais restrita. A gente vai ver mais lógica no semestre que vem. Nesse semestre, a gente vai tratar justamente porque a bioética lida com assuntos muito controversos, a gente vai lidar mais com a dialética. Aí a gente vai ver o que a sociedade está falando, o que os pesquisadores falam a favor e contra determinado assunto, choca isso daí e daí sai a dialética. Então, na verdade, o conteúdo em si bioético, ele tem um valor mais secundário. O valor primário que a gente quer seria assim, o objetivo primário, de fato, é desenvolver a capacidade de pensar. Poxa, ensinar a pensar, não, é por aí mesmo, é ensinar na verdade é promover o quê? O domínio das ferramentas discursivas e intelectuais para analisar uma situação de forma adequada, certo? Esse seria o objetivo. E a gente vai utilizando assuntos em bioética, para desenvolver essas habilidades.